Você que me segue há anos nesse canal, sim, você não tá louco, você está vendo um tour pela minha casa. Sejam muito bem-vindos à minha casa. Eu finalmente decidi fazer um tour pela minha casa e eu vou contar também por que eu me recusei tantos anos a fazer esse vídeo e por que também esse vídeo vai ser diferenciado. Eu tenho o canal, o blog, o Instagram há 8 anos, desde 2012, e sempre, gente, sempre que eu postava alguma coisa da minha casa, até na casa que eu morava anteriormente, que aparecia alguma coisa no Instagram, ou até mesmo depois que eu subia um vídeo aqui no YouTube, alguém sempre falava: Fê, mostra o seu apartamento, poxa, eu acho tão lindo, mostra pra gente como é que é, dá umas referências, onde você comprou as coisas em Santiago, enfim. Isso há muitos anos. E eu sempre dei algumas dicas ou outras de decoração, tem vários vídeos de do it yourself aqui no canal, muitas coisas assim, mas eu nunca fiz um tour nem da casa que eu morava anteriormente, nem dessa casa que eu já moro há um ano, porque eu sempre tive, digamos assim, uma dificuldade em fazer o tour, porque eu acho que a casa da gente é algo muito íntimo. E talvez vocês não saibam disso, mas todas as pessoas que fizeram, né, ou pelo menos 90% das pessoas que fizeram o tour pela casa, o famoso tour pela casa aqui no YouTube, elas foram pagas para isso. Era um conteúdo patrocinado, desde o momento da reforma, onde a loja entra com os materiais de construção, até o momento da decoração, onde as lojas entram com os eletrodomésticos, os móveis. Então, ninguém mostra a casa, né, ou são bem poucas as pessoas que mostram a casa gratuitamente, para você realmente abrir esse espaço para tanta gente, né? Tanta gente que muitas vezes não vai elogiar, vai criticar, né? Num ambiente que é só seu, um espaço que você só abre para as pessoas que são muito próximas a você, as pessoas só aceitam fazer isso quando elas têm algum tipo de patrocínio. E nunca foi o meu caso, então eu nunca me interessei em mostrar, sendo bem honesta. Eu gosto muito de vídeos de decoração, eu assisto vídeos de tours também para me inspirar, mas eu tenho total consciência, até por trabalhar com isso, que são vídeos que de uma forma ou outra são patrocinados, então eu nunca tive esse tipo de apoio, então não vi a necessidade de mostrar e não me sentia à vontade mostrando. Mas, por que eu decidi fazer esse vídeo agora, apenas 8 anos depois? Porque há um ano atrás eu mudei para esse apartamento, que é de apenas 40 metros quadrados. E aí, às vezes, eu também posto alguma foto, né, no Instagram, dentro da casa e tal, e sempre geram muitos elogios, o que me deixa muito feliz. E as pessoas falam, né, Fê, dá dicas para espaços pequenos e tal. Então eu comecei a pensar mais nessa ideia das dicas, porque aí sim eu encontro que é um conteúdo realmente relevante para você, do que simplesmente fazer o tour, aonde geralmente é um vídeo para matar a curiosidade. Eu não gosto de vídeos que incentivem as pessoas de alguma forma a ficarem tomando conta da vida do outro. Sabe como é isso? Talvez eu seja mal interpretada por isso, mas na verdade eu sei que é um conteúdo que aproxima, né? Vocês estão acostumados a me ver nesse local, gravando nesse local, então é natural a curiosidade. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu não gosto de fazer vídeos pela curiosidade em si. Eu gosto de levar alguma coisa que no dia a dia você possa usar e possa mudar algo na sua vida também. Então, pensando nisso, eu resolvi trazer um tour para o canal. Vocês obviamente vão conhecer os espaços da minha casa, que não é tão grande, mas
Esse vídeo não é o típico tour onde eu abro cada gaveta, onde eu mostro cada coisinha. Vocês vão ver a casa completa, mas o que vocês vão ver realmente é dicas para decorar um espaço pequeno. Não estou dizendo aqui que eu sou uma decoradora e estou cumprindo essa função. Pelo amor de Deus, existem profissionais excelentes para isso. Mas a minha vivência e o tanto que eu gosto e pesquiso sobre o assunto me ajudou a criar esse espaço que vocês amam e eu vou contar essas dicas para vocês. A primeira dica que você tem que se atentar para qualquer espaço que você for decorar, mas principalmente ambientes pequenos, é definir um conceito, ou seja, o que você quer que a sua casa transmita. Eu moro nessa casa há 1 ano e essa foi a casa que eu morei depois de que eu me separei, né, que eu fiquei solteira novamente. Então eu queria muito que fosse um espaço que tivesse a minha cara, que fosse um ambiente que transmitisse força, que transmitisse muita luz, que fosse moderno, que fosse acolhedor, que fosse feminino, mas não infantil, que de alguma forma transmitisse movimento, porque eu sou uma pessoa que está em constante movimento e mudança, e que também permitisse o descanso, né? E que transmitisse essa coisa de ser acolhedor, o que é muito importante num espaço pequeno, porque dependendo do que você escolhe para sua casa, pode poluir bem mais o ambiente, sendo ele pequeno, e aí você vai se sentir mais cansada, ou você vai ter muitos pontos de atenção para olhar, a pessoa que chega também, então isso acaba deixando o ambiente com um pouquinho de estresse, sabe? E uma vez que você escolhe o conceito, aí você já vai para outra dica, que é escolher os materiais que transmitam esse conceito. No meu caso, como esse conceito feminino, forte, elegante, sofisticado, acolhedor, esse efeito pode ser melhor transmitido através das texturas. Vocês vão ver que as almofadas que eu tenho, elas têm um pouco de textura, uma manta no sofá, um sofá mais iluminado, que coloca um pouco de cor. Quando o seu sofá tem um pouco de cor, ele ilumina o ambiente. Na minha casa eu tenho espelho, eu tenho elementos, né, que imitam o cobre, que isso também ilumina o ambiente, deixa ele mais sofisticado e com uma sensação também de um espaço maior do que ele realmente é. Usei também madeira ou objetos que imitam a cor da madeira, porque a madeira, ela dá essa sensação de casa, de acolhimento, de aconchego, sabe? A madeira remete muito a isso e num ambiente pequeno ela é fundamental. Com o conceito definido e os materiais que poderiam reforçar esse conceito, aí é a hora de você pensar na paleta de cores. A minha casa segue uma paleta de cores que está entre o branco, o bege, o rosa, o cinza e alguns detalhes em preto. Essa paleta de cores, quando você define, permite que a sua casa siga sempre uma mesma linha, onde você vai brincar com os elementos, né, para que não fique uma coisa só, mas ela segue uma identidade. Todos os ambientes conversam. Isso é muito importante. Mas uma coisa você tem que saber, para que esse espaço fique lindo, para que fique uma casinha, né, de Pinterest, de Tumblr, de Instagram, você tem que praticar o desapego. Um ambiente pequeno, por mais que você tenha escolhido elementos lindos de decoração, se você sobrecarrega esse ambiente, ele não fica bonito. No dia a dia você não tem espaço, sabe, para caminhar, as coisas ficam muito amontoadas e por mais que a sua casa esteja limpa, sabe, com a faxina em dia, quando você sobrecarrega de elementos, parece que a sua casa está em constante desorganização. Também vai ajudar muito se você tiver o cantinho da bagunça. Eu já contei nesse mesmo vídeo para vocês que no Chile se tem o hábito de ter uma bodega. O que é isso? É o quartinho da bagunça que fica na sua vaga de estacionamento, tá? Algumas são maiores, outras são menores. E se você não tem no prédio que você mora, você pode alugar uma bodega. Tem prédios só de bodegas. É um conceito muito parecido ao que se tem nos Estados Unidos e países da Europa. Então isso ajuda muito, porque aqui, né, a gente tem que guardar a bicicleta, de repente equipamento de esqui. Esse quartinho da bagunça ajuda que as coisas maiores não fiquem visíveis na casa e tomando espaço de outras coisas. É lá nesse quartinho da bagunça que eu guardo malas de viagem, essas coisas que eu não uso no dia a dia, mas que eu preciso ter em algum lugar e que se ficassem na minha casa, que é tão pequena, não passaria essa mesma beleza, esse mesmo conceito e esse ar amplo e sofisticado, sabe? Uma coisa que me ajudou muito também, que parece bobeira, mas não é todo mundo que faz, eu já conversei com várias amigas que falaram, não, eu fiz no olhômetro, por isso que não ficou bom, então
é por isso que eu quero reforçar aqui, é que você meça exatamente tudo antes de comprar, tudo, cada espaço da sua casa. E comece comprando os móveis maiores. Eu comecei, por exemplo, comprando o sofá, a minha cama e o meu rack, tá? Que eram os maiores móveis que eu tinha na casa. Porque a partir do momento que você tem um móvel maior, você consegue acomodar coisas menores para que continue tendo uma boa circulação, para que não fique tudo muito pesado, muito sobrecarregado, sabe? E a outra dica é você escolher móveis que tenham mais de uma utilidade. Ao lado da minha cama, por exemplo, eu não tenho um criado mudo, porque eu só recomendo você ter criado mudo se você realmente precisa de mais gavetas. Como eu só tenho o que eu realmente uso, eu não precisava de mais gavetas do que eu já tenho na casa. Então, ao lado da minha cama, como criado mudo, eu uso um banco que ele imita um cobre, né? Ele é meio dourado, cobre assim, mas ele serve como mesinha, ele serve para pessoas sentarem. Então, esse tipo de objetos, de móveis na sua casa com mais de uma utilidade, ajuda muito em ambientes pequenos. Mas o grande segredo mesmo, gente, é você evitar a poluição visual. Vocês vão ver que com pequenas dicas eu transformei esse lugar. Ele poderia ser bem poluído e não passar essa imagem que vocês veem nos meus vídeos ou no meu Instagram se eu não tivesse tomado esses cuidados. Por exemplo, para apartamentos, o que geralmente a gente escolhe na sala? Né, apartamentos pequenos, um rack. Só que um rack muitas vezes ele não tem muitas gavetas, né, ficam as coisas muito aparentes. E se eu escolhesse um móvel que deixasse tudo muito aparente, não ficaria com essa mesma beleza que vocês veem na minha casa. Por quê? Porque eu tenho livros que guardar, eu tenho caixa de documentos, eu tenho equipamentos para vídeos e eu não tenho grandes espaços na minha casa para isso. Numa casa grande é fácil, né? Mas numa casa pequena não. Então o que eu fiz? Eu não comprei um rack. Isso que vocês veem na minha sala é uma cômoda. É uma cômoda como se fosse para um quarto grande com 8 gavetas. Então, tudo está guardado aí. Meus livros, meus documentos, meus equipamentos de vídeo, tudo que poderia se transformar numa bagunça visual ou agregar muita coisa, né? Pensa sempre na pessoa que vai sentar no meu sofá, que fica de frente para esse móvel. Ela ia ter muita informação na cabeça, ainda mais com uma sala que fica no mesmo ambiente da cozinha. Então, pensar nisso, em móveis que escondam as suas coisas e que externamente sejam lindos e criem essa harmonia com os demais ambientes é fundamental num espaço pequeno. Outro cuidado que eu tive foi escolher móveis que se pareçam entre si, que tenham as mesmas cores ou elementos, para criar essa harmonia com toda a casa, porque além da harmonia, isso também dá a sensação de um espaço mais amplo. Então, a minha cômoda que eu transformei em rack, ela é branca, com detalhes em madeira, os pezinhos de madeira são da mesma cor e do mesmo estilo das cadeiras da minha mesa da cozinha e que eu uso essas duas outras cadeiras também como poltronas, né, na sala, para as pessoas que chegam e tal. Então eu posso usar na sala ou se eu quero que todo mundo coma na mesa, eu coloco na mesa também, junto com aquele outro banquinho em cobre que eu falei para vocês e assim a gente vai movendo as coisas da casa, né? Esse é o grande segredo. Mas tudo combina entre si. Os pezinhos do meu sofá são dourados para combinar com os elementos em cobre ou com os objetinhos que transmitem luz na minha casa para continuar reforçando aquele conceito e fazer com que tudo converse. E quando você faz essa conversa entre os ambientes e os móveis, passa aquela sensação de que a sua casa está organizada 100% do tempo, que é uma grande dificuldade de quem mora num ambiente pequeno, porque como está tudo muito próximo um cômodo do outro, parece que se você tira uma coisa do lugar, você bagunçou toda a casa. Então ter móveis conversando com os ambientes ajuda muito a eliminar essa sensação. Falando um pouco mais da minha cozinha, uma coisa muito legal aqui no Chile, que vocês vão ver nesse vídeo também que eu recomendei para vocês, de como né, de como são as casas chilenas, uma coisa muito legal é que na maioria das vezes, quando você aluga um apartamento aqui,
principalmente de construtoras, né, novas, prédios novos, enfim, a casa já vem, né, com esse papel de parede beijinho, já vem, por exemplo, com os armários da cozinha e os armários do quarto, né, o closet em si. Então, isso ajuda muito a você não ter que comprar esses móveis e ir comprando as outras coisas que você precisa já coordenadas com essas coisas que a casa tem. Uma coisa muito legal na minha cozinha é que já tinha, por exemplo, o cooktop, que é algo muito comum no Chile. Tem muito mais fogões desse tipo do que fogão tradicional. Então isso já não toma tanto espaço na cozinha, é maravilhoso. Só tem 2 bocas no meu fogão, o que é suficiente para mim, que moro sozinha. Então deixo uma bancada, que é uma bancada pequena, como vocês estão vendo, é uma bancada pequena, mas isso já libera muito do espaço. Eu tenho um escorredor de louça, mas ele fica guardado embaixo do móvel da pia para evitar tomar mais espaço ainda, entendeu? Então, você tem que ter essa consciência de evitar cansar a vista, tá? Esse conceito é muito legal, evitar cansar a vista, deixar as coisas o mais guardada que você possa. Então, a minha cozinha não tem aquele montão de eletrodoméstico aparente. Eu tenho os eletrodomésticos que eu realmente utilizo e eles ficam todos guardados no meu armário. Por isso fica essa conversa legal da cozinha com a sala. Eu não gosto de lixinho, por exemplo, em cima da pia, eu não acho muito higiênico. E numa casa como a minha, onde a cozinha está integrada com a sala, essas coisas não ficam muito legais. Então a minha dica para você é ter esse lixinho escondido. Na minha cozinha tem uma coisa muito legal, que inclusive aproveitei espaço, é que embaixo da pia a lixeirinha tá num suporte na porta. O meu já foi planejado assim, né? Quando eu vim morar aqui já existia, mas eu sei que em muitas lojas de construção esse suporte existe, tá? Então é só você procurar para colocar a lixeirinha na porta. Então eu abro a porta, você já vê a lixeira. A questão da poluição visual é tudo. Olha a diferença de se fosse, por exemplo, o detergente normal aqui em cima, com a embalagem que vocês conhecem. Mas aqui eu peguei um potinho para desses mesmo que você coloca detergente, sabão em líquido, sabe, no seu banheiro. É um parecido com as cores da casa, né? Esse é um coral, rosinha, enfim. E aí eu coloco o sabonete líquido da cozinha. E isso já dá outra visão. Do meu sofá, eu vejo a minha cozinha. Então, uma coisa muito legal é, se você tem um ambiente parecido ao meu, é você não deixar o pano de louça evidente, sabe? Deixar a sua mesa com um centro de mesa bonitinho, conversando com o resto da casa. A casa sempre tem que estar organizadinha, gente. Se você não é uma pessoa organizada, um homem organizado, uma mulher organizada, infelizmente, morar num ambiente pequeno não vai ser muito bom para você. Porque não vai passar essa mensagem que você tá vendo aqui. Uma coisa legal também é que os eletrodomésticos já estavam, né? A única coisa que eu comprei de eletrodoméstico na minha cozinha foi realmente a minha geladeira. Então, como já tinha o forno, a estufa, o micro-ondas, tá? O fogão, isso é uma coisa muito legal aqui no Chile. Quando você aluga um apartamento ou você compra um apartamento, esse é alugado, de construtoras novas, isso já vem, tá? E existem também apartamentos mais antigos, né? Que também são mobiliados, né? Mas não é o mesmo tipo de mobília que você tá vendo aqui na minha cozinha. Mas existe essa opção, então isso é muito legal e conversa com as cores que eu já queria usar na minha casa. Então eu comprei a geladeira já combinando com os outros eletrodomésticos e isso ajuda bastante. E voltando na questão da poluição visual, eu levo isso à risca até internamente, ou seja, na parte interna dos móveis. Quando eu guardo os meus produtos de limpeza, eu guardo dentro de um organizador, né? Aonde a parte principal das embalagens de cada produto de limpeza não fica aparente. Isso ajuda a não ter aquela poluição visual de muito texto, muita cor, que é normal nos objetos, né? Nos produtos de limpeza. Assim também como é com as caixas de alimentos. Então eu tiro tudo das caixas de alimento, coloco em potinhos de vidro, coloco a data de validade e tal. Tem até um vídeo antigo no canal aqui falando como eu organizo essas coisas na cozinha. Mas isso é muito importante, gente. Eu sei que eu não deveria estar falando isso, porque né, eu trabalho com publicidade, eu sou responsável também por muitos dos rótulos que você vê por aí, então meus colegas de profissão vão me criticar um pouquinho, eu sei. Mas a gente também sabe que assim, o rótulo das embalagens tem uma função, atrair o cliente e informar sobre aquele produto. Na sua casa, principalmente no ambiente pequeno, aquela caixa, né, aquele rótulo não precisa estar, que vai sim poluir o teu ambiente. E na minha geladeira eu também, caixa de leite, eu tiro o leite, coloco numa garrafinha de leite e guardo lá. Eu compro água mineral, não tenho filtro na minha cozinha,
para evitar essa coisa, né, de poluir mais o espaço. Então eu compro a água mineral, coloco numa garrafinha transparente, acrílica ou de vidro, e isso vai fazendo com que tudo fique muito bem coordenado. Até a parte interna da minha geladeira, eu compro meus alimentos por semana. Já contei em outro vídeo aqui também, porque essa é a maneira mais econômica que funciona para mim. Então no domingo eu faço a minha alimentação da semana. Então o dia que eu compro os alimentos, que é justamente hoje, eu já deixei aí para vocês verem como, eu guardo na geladeira, e aí da forma como vocês estão vendo, não a bandejinha, os alimentos à vista, me ajuda já a cozinhar aqueles alimentos, e depois eu já guardo eles em potinhos de vidro dentro da geladeira. Isso é muito bom, gente, desde a parte interna e a parte externa, que não tenha essa poluição visual. Você vai ver como faz diferença na sua casa, principalmente num ambiente pequeno e principalmente nesse momento que o mundo está vivendo, né? Porque um dos lugares que a gente mais se arrisca, mas que é necessário que a gente vá, é o supermercado. Então, não ter essas embalagens na sua casa é uma chance maior de não ter contato com esse vírus. Então, chega do supermercado, guarda os alimentos dentro desses potinhos e a sua geladeira por dentro vai ficar linda, a sua cozinha vai ficar muito melhor e muito mais integrada com todos os elementos da casa, conversando e passando essa beleza, sofisticação. Aquela casa que tem muita elegância, tem muito conforto, sim, é uma casa de verdade, mas que esteticamente se mantém exatamente como vocês veem nas fotos, como eu publico. Uma coisa que chama muita atenção na minha casa é o meu sofá. Muita gente pergunta do meu sofá. Ele foi intencionalmente escolhido com essa cor porque eu queria um ambiente de destaque na minha casa. É muito importante quando você tem um ambiente pequeno que você crie um ponto focal ou até dois, né? De um elemento grande que chama atenção. Na minha casa, os dois elementos principais, assim que você entra, é o sofá e a cômoda que eu transformei em rack. Esses dois elementos são grandes, chamam atenção e é a primeira coisa que a pessoa vê. E são dois elementos que criam esse fator forte, moderno, delicado, feminino, sofisticado. Então isso era uma coisa que eu queria muito. O sofá rosa, muita gente tem dúvida se suja, se é realmente eficiente no dia a dia. Gente, a escolha do sofá, não necessariamente porque é uma cor escura, ela vai se manter com a cor ao longo do tempo, não vai desgastar e não vai manchar. O segredo não é a cor do sofá, o segredo é o tecido, é a tela que você escolhe. Geralmente sofá de algodão, sofá de linho, esse tipo de sofá, independente da cor, ele vai desgastar com o tempo. O segredo é você escolher alguma fibra que se mistura com o poliéster e isso dá muita diferença, então independente da cor, vai durar. É claro, eu não tenho crianças em casa, mas eu recebia muita gente antes da quarentena e nunca tive esse problema. E o segredo é que quando você mora sozinho, você consegue manter a sua casa e aí você pode se dar o luxo de ter aqueles móveis que você sempre quis ter, mas que morando com outras pessoas não dava. Então, esse é o seu momento, aproveite. Mas uma dica muito legal é você ter um sofá num ambiente pequeno, aonde o assento se desloca do chão. Nesse caso, o chão fica aparente e quando o chão fica aparente, você amplia e faz com que o tapete e os outros móveis continuem dando amplitude a esse ambiente. Isso é um grande segredo. Geralmente o sofá, quando o assento dele é encostado no chão, ele cria um ambiente mais pesado e diminui o espaço da sala. Então, como a minha sala já é minúscula, eu preferi um sofá que não encostasse no chão, que os pezinhos ficassem aparentes e me desse essa amplitude que eu tanto precisava. Outro detalhe também é que o braço desse sofá, ele é fininho. Geralmente sofás com o braço mais largo, né, eles são um pouco mais confortáveis, mas eles roubam muito espaço. Então fique atento a isso, tá? Um dos grandes segredos de um ambiente pequeno é você sempre ter uma bordinha de espaço. Se você olhar bem na minha casa, eu tenho uma bordinha, umas laterais de espaço do lado do sofá, do lado do meu rack, do lado da minha cama. Tenta sempre deixar uma bordinha de espaço, porque isso deixa sofisticado, deixa maior e não cria aquela visão de tumulto. O banheiro também pode ser o seu grande aliado numa casa pequena. O meu banheiro, diferente de muitos banheiros no Chile, não tem banheira, que é algo muito comum. Mas eu prefiro que não tenha banheira, porque em todas as casas que eu morei, gente, eu não usava. Então esse banheiro eu fiquei feliz, porque é um banheiro típico do Brasil, assim, com box e piso normal. Mas o que me ajuda muito nesse banheiro? Porque atrás da porta ele tem um cantinho específico para máquina de lavar. Porque o meu prédio, por exemplo, e muitos prédios aqui tem isso, acredito que no Brasil também, tem a lavanderia comunitária. Mas essas lavanderias, você sempre tem que pagar quando você usa, é um gasto extra. E além disso, são máquinas de lavar mais profissionais, assim, né, de lavanderia mesmo,
que acabam, pelo menos para roupa de mulher, não funciona muito porque as nossas roupas são um pouco mais delicadas. Então eu sempre preferi ter a máquina de lavar dentro da minha casa. E antes, na casa que eu morava antes, tinha uma lavanderia, mas nessa eu procurei por uma casa que fosse pequena, mas que tivesse como integrar a máquina de lavar. Então no meu banheiro eu tenho um espacinho ali justo e necessário para a máquina de lavar. Aquela máquina de lavar, né, que a porta é na frente, né, o vidro redondo, porque isso ocupa menos espaço também. E em cima dela eu tenho prateleiras, então na última eu guardo os produtos de limpeza lá nos meus organizadores para evitar a poluição visual no banheiro. Na de baixo eu tenho uma bandeja dourada voltando a conversar com a casa, os elementos de luz. E aí eu coloco ali os meus produtos que não são os mesmos que estão no box. No box eu deixo aquilo que eu uso realmente no meu banho. Ali na prateleira eu uso, por exemplo, minha rotina de pele ou o próximo shampoo que eu vou trocar, alguma coisa assim. Sempre tem umas velas, porque eu já tenho vela na sala, então eu deixo no banheiro, eu gosto, eu deixo no meu quarto. Então, todos os ambientes vão conversando de alguma forma. E como eu falei pra vocês, eu não guardo embalagem de nada pra não poluir o meu espaço tão pequenininho. Então, o meu sabão em pó fica dentro dessa latinha, que inclusive imita uma máquina de lavar e é uma gracinha. E outra coisa que faz muita diferença também no meu espaço, eu já contei aqui, eu não tenho ferro de passar na minha casa porque eu preferi comprar roupas que não amassam, né? Então isso é uma grande economia de tempo no meu dia a dia, é uma coisa que eu não gosto de fazer. E tem muitas opções, inclusive em conta de roupas que não amassam. Então eu não tenho ferro na minha casa e não tenho tábua de passar. Eu também não tenho vassoura, que é uma coisa que ocupa muito espaço. Num ambiente pequeno eu tenho aspirador e aí ele fica guardadinho dentro do meu guarda-roupa num espacinho embaixo, não ocupa espaço. E na lavanderia, do lado da máquina de lavar, a única coisa que eu guardo é o meu varalzinho e uma escadinha, sabe, de 2 andares, assim, 2 degraus para eu usar na casa, enfim. E como eu não tenho terraça, né, como eu não tenho sacada, na maioria das vezes eu uso o próprio modo de secar da máquina de lavar, mas eu também tenho esse varal onde eu coloco perto da janela no dia que eu lavo roupa, depois já guardo, põe no lugar, não me estressa ter o varal ali por alguns momentos, porque sou só eu em casa, então eu não tenho problema com isso. Mas fica tudo muito organizadinho, tudo no lugar e cria essa harmonia entre os ambientes. Meu quarto também é outro grande xodó da casa, é um ambiente realmente muito confortável. E o meu quarto é uma mistura de quarto com escritório, porque eu não tenho outro lugar para fazer isso. Mas eu tenho o meu cantinho ali, designado para o escritório, porque é muito importante para o seu cérebro entender que aquele é o local de trabalhar e você vai ser muito mais produtivo com isso. Uma grande dica, eu sei que todos sabem, mas nem todos aplicam, é você investir na sua cama. O modelo da cama que eu tenho é uma cama box e é um colchão maravilhoso. Eu já tinha na outra casa que eu morava e quando eu vim morar nessa eu quis comprar o mesmo colchão porque ele é maravilhoso, gente. Ele é muito, muito, muito confortável. Numa casa pequena você não tem muito para onde fugir, então você precisa investir nisso. E aí eu tenho essa cabeceira da cama que eu comprei separado, que ela é beijinha, é uma mistura entre bege e um cinza claro que combina com o resto do ambiente. Eu também vou trocando, né, a roupa de cama, mas sempre nos tons de cinza, de bege, de branco, de preto, que é a paleta da minha casa. Então eu tenho opções nessas cores para ir variando, mas mantendo a identidade da minha casa. Isso é super importante. Lençóis eu indico para casas pequenas lençóis lisos, da cor que você quiser, da paleta que você escolheu, mas lisos. Quando você agrega muita estampa, o seu ambiente pequeno fica mais poluído e vai ficando menor. Banquinho que serve como criado mudo, aonde eu apoio algumas coisas também. O meu violão que chama muita atenção. Eu não toco violão ainda. Antes da quarentena eu estava fazendo aulas, estou esperando que ela acabe para que eu possa retomar. Mas eu canto, então a música sempre fala comigo. Não é apenas um objeto de decoração, mas ainda que fosse, faria sentido no meu caso, porque eu respiro música, eu trabalho com música, eu tô envolvida com isso desde criança, então eu queria ter uma parte minha na casa, para reforçar também aquela questão do conceito, né, que eu escolhi para casa de forte feminino, mas em movimento, em constante inspiração. Por isso também os quadros da minha cama, que são 3 e unidos formam uma bicicleta, que o esporte também faz parte da minha vida. A bicicleta é o meu meio de transporte em Santiago. Então tudo fala um pouco sobre mim. Plantas, nesse momento as plantas da minha casa são artificiais, porque eu não tenho muito espaço para que elas sobrevivam. Estou buscando plantas naturais que sobrevivam ao ambiente fechado, mas as artificiais têm cumprido um bom papel. Elas iluminam, elas trazem esse frescor para casa também, é muito legal.
Aí do meu lado tem uma prateleirinha, onde eu deixo os livros, onde eu deixo algum objetinho de decoração, alguma coisa assim. A minha rádio vintage, tudo a ver com música, fica conversando uma coisa com a outra. E de frente para minha cama, eu tenho o escritório, como eu tinha falado para vocês. Esse meu escritório, gente, é muito pequeno, é apenas 1 metro de largura. Então eu preciso adaptar esse ambiente. Em cima da mesa eu tenho esse quadro onde eu coloco fotos, onde eu coloco frases motivacionais, coloco meu óculos. Então ele é útil também não só para entregar beleza, mas para guardar as coisas que eu preciso anotar. Na cor cobre, combinando com o resto da casa, eu vou reforçar isso muitas vezes. Então é importante você criar essa harmonia entre os ambientes. Essa mesinha, na verdade, ela não é uma escrivaninha. Ela é um aparador barra penteadeira em vidro. Eu queria muito que fosse em madeira, eu só encontrei essa opção na época. E aí eu adaptei, mas a profundidade dela é pequena. Eu preciso trocar esse móvel com o tempo, né? E, como eu disse pra vocês, ele estava perfeito antes da quarentena. Agora passando mais tempo em casa e vou continuar trabalhando de casa. Então eu preciso ter um escritório um pouquinho maior. Então talvez eu tenha que trocar esse móvel. Mas no momento ele funciona pra mim. E dentro do meu quarto está o banheiro. A única coisa que eu não gosto nessa casa é que ele não tem assim uma espécie de lavabo, né? Então a visita vem, ela tem obrigatoriamente que entrar no meu quarto para usar o banheiro. Então tira um pouquinho da privacidade. Mas né, ambientes pequenos a gente sabe como é, não dá pra ter tudo. Bem, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que mais do que um tour tenha sido um vídeo com muitas dicas para que você aproveite melhor o seu espaço, possa deixar ele com a sua cara, lindo, organizado, assim, sofisticado, enfim, com tudo aquilo que você gosta, aproveitando melhor esse seu espaço pequeno. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu curtir. Pra mim foi um vídeo assim pedido por muitos e muitos anos. Então, se vocês quiserem mais vídeos de decoração, eu só tenho como entender isso através do like de vocês, tá bom? Então, quanto mais like vocês deixarem, mais eu vou entender que esse conteúdo é relevante pra vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou, como é o tamanho da sua casa, que coisas você mudou, que dicas você mais gostou, que você não sabia. Enfim, espero ter te ajudado. Um beijo, até o próximo vídeo.